Fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo ao nosso canal da Vertical Treinamentos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te convidar a você inscrever, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, principalmente para os seus grupos do WhatsApp, onde tem esses guerreiros e guerreiras da segurança privada. Meu nome é Murilo Nunes, satisfação em falar com você. Estava eu hoje aqui meditando, lembrando da minha carreira profissional e lembrei de um episódio muito interessante. Eu trabalhei em shopping durante muitos anos. Eu comecei em 2000, fui contratado ali como vigilante, cheguei à fiscalização, à supervisão e fui galgando. Em 2007, houve assim um viravolta na minha vida. É isso que eu quero comentar aqui. Eu estava no auge da minha carreira na área da segurança, decidi então entrar numa faculdade, fazer gestão em segurança. Não existia esse curso. Fui pesquisando, aí disse que ia abrir aqui no meu estado. Eu estou em Goiás e abri aqui na capital, em Goiânia. Assim que abriu, eu fui um dos primeiros a escrever nesse curso superior, fiquei muito feliz. Então eu estava com uma profissão muito boa, estava cursando um curso superior, estava assim, tudo muito bom, graças a Deus. Minha esposa tinha acabado de me dar a notícia que ela estava grávida da nossa segunda filha, que é a Rebeca hoje, que está com 13 anos. Olha só, que interessante, que coisa maravilhosa. Nesse ano aconteceu uma turbulência de coisas. Por um motivo que uma hora eu vou contar para vocês, eu fui demitido. Já viu falar em puxar o tapete? Aconteceu um episódio assim lamentável e eu assumi a responsabilidade de falar a verdade e acabou me causando um prejuízo. Mas pula essa parte. Então eu fiquei desempregado e dificuldade em pagar as coisas. Quem fica desempregado sabe. Porque apareciam oportunidades para mim, mas atrapalhava a minha faculdade. Aí aparecia oportunidades de vigilante. Aí pensei, falei com a esposa, falei, será que eu tenho que voltar para vigilância? Vou voltar. Tava tudo certo. Começar e trabalhar, porque eu sei, se eu começasse ali, fiz meu curso de reciclagem, tudo certo, mesmo sendo já instrutor lá atrás. Você sabe que instrutor também tem que fazer o curso de vigilante, também tem que fazer a reciclagem se ele quiser entrar para a área da vigilância, tá? Não que ele precise disso para dar aula, mas todos, acredito eu, que instrutores já foram vigilantes, já fizeram o curso, mas não necessariamente necessita do curso, mas isso aí já é outra coisa. Então fiz a minha reciclagem e estava ali entregando os meus currículos e fazendo algumas entrevistas. Como eu era na área da vigilância, com o meu currículo eu podia escolher o que fazer, mesmo já dando aula, mesmo sendo gerente, supervisor, um currículo fantástico, mas aquele momento assim das vacas magras, não estava aparecendo nada. E eu nunca quis, e nunca nem tive a oportunidade de receber esse negócio de seguro-desemprego, que muitos chamam, né? Seguro-desespero. Eu nunca quis receber nenhuma parcela. Deus me livre. Amarrado em nome de Jesus. Só no último das últimas, tem gente que descansa. Não, vou descansar, vou receber. Não, cada um tem uma opinião, mas beleza. Pula essa parte também. Então, eu estava querendo começar para ganhar praticamente o que eu ia ganhar como. Então, decidi, assim, nesse um mês, fazer algumas entrevistas, muitos amigos, Murilão, você vai entrar para... Vai entrar? Vai. Aí eu fui lá fazer uma entrevista em uma empresa de renome, uma empresa bacana aqui de Goiás, aqui de Goiânia. Chegando lá, alguém pegou e me chamou numa sala. Me chamou numa sala e falou assim, qual o seu nome? Eu falei meu nome. Falou assim, olha, eu tô vendo aqui seu currículo, tô vendo seu histórico e eu até conheço quem você já trabalhou. Falei, que bacana aqui, Jorge, então a pessoa já me conhecia. Olha só, eu sou o gerente aqui da empresa de segurança. Eu vi que ele estava
todo numa polpa, né? Você sabe, assim, você bate o olho e você percebe que tem um diferencial ali, um linguajar, um português. Ele falou assim, olha, eu tô vendo aí que você tá pleiteando uma vaga para vigilante, mas eu tenho algo para te oferecer. Eu falei, bacana. Eu tenho uma vaga aqui para fiscal operacional, fiscal de serviço. Mais do que rápido, eu falei sim, eu aceito. Ele perguntou, mas você nem perguntou o salário, nem perguntou como é feito o trabalho, nem perguntou nada. Eu falei assim, olha, é uma oportunidade que eu não posso perder. Muito bacana, eu quero trabalhar. Se você está confiando em mim essa oportunidade, eu quero que você também sinta assim tranquilo em relação ao meu desempenho, que eu vou fazer o melhor. Ele falou, não, eu sei que você vai fazer o seu melhor. Então eu aceitei e fui trabalhar como fiscal. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Talvez você vai até entender o que eu estou falando. Se você ainda é fiscal ou já foi fiscal de uma empresa terceirizada, quem é o fiscal para você que não sabe o que é fiscal, se você ainda não entrou nessa área da segurança privada? Fiscal é aquele que está abaixo do gerente, abaixo do supervisor, está ali o fiscal. Que aqui, vamos dizer, na hierarquia, aqui embaixo está o vigilante. Não que o fiscal ele não tem nenhum poder assim, hierárquico. Ele é o elo de ligação entre a empresa, que é o supervisor, e o gerente operacional, financeiro, né, o meio aqui da empresa. Ele é o elo de ligação entre a empresa e o vigilante, que está lá na ponta. E quando a gente fala vigilante, é o vigilante mesmo e também de brinde o cliente. Então você fica nesse jogo e nesse fogo cruzado, que a empresa ela manda uma coisa, você vai lá para que o vigilante cumpra aquela ordem que a empresa deu, que o supervisor, que o gerente falou, porque a empresa que exigiu que ele falasse para o vigilante. Então o fiscal é esse elo de ligação. Você chega na base, aí você fica assim desconfortável, porque é muita informação te passando, porque você visita vários e vários postos, praticamente todos os postos de serviço você conhece. Então é o dia inteirinho você pegando o trânsito, e nem sempre você vai fazer esse trânsito de carro. Não porque a empresa não cede o carro para você, é porque você vai ficar preso no trânsito. Então a maioria das vezes você vai fazer de moto. E ali, a moto que eles tinham disponíveis, na época, era aquela Titan, aquela CG. E eu tenho quase 2 metros de altura. Então eu ficava ali, com aquela motinha, andando o tempo todo, sol e batendo nas empresas. Às vezes eu falava, não, hoje eu vou sair de carro. Ligava o ar-condicionado, beleza. Mas fazia 2, 3 pós-serviço e o telefone não parava de tocar, porque tinha problema lá no outro posto, que só pessoalmente para eu resolver. Então, quando eu deslocava, eu ficava preso no trânsito, então o serviço não rendia. A base, que era o gerente, o supervisor, ficava também entrando em contato comigo, perguntando se eu já tinha resolvido determinado problema que era urgente. A área de segurança é mais ou menos assim. Então, acabava optando por andar na moto, que era mais ágil. Às vezes você andava tão rápido, o trânsito, você fazia tantas coisas que a sua cabeça estava ligada assim a 1000 por hora, que você passava em cima de tantas leis do trânsito, coisas assim, correndo um risco muito grande de ser atropelado, de cair, de acontecer um incidente muito sério. Mas fazendo aquilo, quando você chegava lá no posto, quando você via o problema, a maioria das vezes, o vigilante ele tinha razão, porque ele estava vivendo aquela circunstância, estava vivendo aquela problemática, e quando você chegava e entendia tudo, ficava mais fácil você resolver. Uma vez que você resolvia, amanhã aparecia o mesmo problema, só que não era causado pelo vigilante. Porque a empresa queria que fosse feito ou tivesse tido uma outra postura, que é nós como empresa de segurança. E você como fiscal, você ficava entre a sua empresa, entre o vigilante e a empresa contratante que paga o boleto
que paga o vigilante, que paga o meu salário, que paga e dá lucro para a empresa. O fiscal, ele é como se fosse uma profissão, um mal necessário, porque ele fica o tempo todo ligado. Se ele trabalha 12 por 36, pode ter certeza, são 12 horas de muito serviço. Outra, além do dia ser muito cansativo, na virada dos plantões, que é às 7 horas da manhã e às 19 horas, acontece um movimento que você não sabe. Imagina uma empresa pequena que tem aí 20, 30, 40 postos de serviço. Agora tem empresas que têm centenas. Imaginam quantas pessoas que não falta o serviço por problema de saúde, por um problema de irresponsabilidade, ou por o transporte ou carro estragou, furou o pneu, diversidades de assuntos, de motivos. Então, nessa troca de plantão, e quem está lá no plantão começa a ligar para quem? Para o fiscal dele, para substituir, porque o vigilante, o guerreiro não chegou. Já é 7h30. Você sai que horas mesmo? 19 horas. Você está entregando o plantão, mas não tem como você ir embora 19 horas. Não tem. É só se você, como fiscal, você for um irresponsável. Ah, vou passar o serviço aqui para o meu outro companheiro e ele se vira. Não acontece assim. Porque eu sei quando eu pego o serviço 7 horas da manhã, o guerreiro que ficou a noite toda, se ele me passar aquele tanto de problema, eu não vou dar conta de resolver. Ele conhece os vigilantes da noite e ele sabe quem que pode tampar aquele buraco. Ele sabe o procedimento. Então ele fica ali até 6h30 tentando já resolver o problema que vai acontecer 7 horas, porque um ou outro acaba avisando. Ó, chefe, não vou hoje não. Ó, fulano, avisou aqui para mim no posto que não vai chegar. Por vários motivos. Então essas coberturas de plantões, e o cliente, ele não aceita qualquer pessoa. Tem que colocar uma pessoa para assumir um plantão de 12 horas que tenha competência. Então o fiscal tem que ter todos esses vigilantes na mão, endereço, telefone. Aí às vezes o vigilante, você liga para um e fala assim, ó, você tem como cobrir lá agora urgente? Ele vai falar assim para você, exemplo, o que o fiscal ouve. Tem, mas não tem como eu sair daqui de casa agora. Eu não tenho carro, eu não tenho moto, mesmo se tiver, eu não tenho gasolina, eu não tenho condição. O que você faz? Pega a viatura da empresa e vai lá na casa dele, procurar o endereço, pegar ele e levar lá para o posto de serviço. Demora quanto tempo esse percurso? Meia hora, 1 hora? Depende da sua cidade, depende da localidade dos postos. Agora não tem só esse problema acontecendo, tem outros acontecendo, porque a troca de plantão tem vários problemas acontecendo. E o fiscal, então, ele já entra para o seu plantão com a cabeça quente. Ele não trabalha 12 horas, ele trabalha 14 horas ou mais, se ele for responsável, lógico. E esse vigilante, ele fala o seguinte, eu posso assumir o plantão se o senhor vir cá e me buscar e me levar, e se, como eu não tenho como agora providenciar uma alimentação, se o senhor tem como me dar uma marmitex, me dar meu almoço, enfim. E como é que você faz? Vai falar, não, então não precisa ir não. E o guerreiro fica lá e o cliente fica esperando. Aí você põe aquele vigilante para fazer 24 horas, você sabe que às 12 horas não vai ser a mesma qualidade do serviço, às vezes tem uns encaram. Ele fala, ó, traz para mim pelo menos um café da manhã, traz um almoço para mim. Ah, eu fico só se a empresa me pagar hoje, no final do meu plantão. Então a gente acaba ficando naquele negócio. Não pode pressionar, mas também não pode ser pressionado. Você tem que entregar um serviço, você não pode entregar um... E é um mal necessário porque a maioria dos grandes supervisores e gerentes hoje de segurança um dia foi fiscal de serviço. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu fui fiscal de serviço por mais de 1 ano. Eu fiquei ali temporariamente 1 mês, 2 meses esperando que alguma coisa acontecesse e não estava acontecendo. E a dinâmica do serviço é tão grande que você se sente assim, com uma responsabilidade tão grande, fala assim, eu vou pedir para ser mandado embora. A sua responsabilidade é tão grande, você que é profissional fala, eu não posso deixar a empresa e tantos vigilantes que eu tenho na mão. Eu sei quem tem mulher grávida, eu sei quem mora longe, eu sei quem paga água, paga luz, eu sei quem está com filho doente, eu sei... O fiscal, ele sabe toda essa dinâmica.
Tem o fiscal que é enjoado, vai lá para fiscalizar, para ver se está dormindo, se não está? Tem. Esse também é o papel enjoado do fiscal. E o fiscal, ele não pode, pela nossa legislação, a Lei 7.102, circular nesses percursos armado, ele não pode. Ele não tem esse direito, ele não tem essa prerrogativa. E quando ele chega lá para chamar a atenção de um vigilante, você não sabe o clima e nem a cabeça do vigilante. Talvez, por mais bom que seja o vigilante, ele está com a arma na mão e recebendo orientação ou alguém chamando a sua atenção. Num posto, talvez ermo, num galpão, numa indústria que está lá parada. Está lá só o fiscal e o vigilante armado. Será que o fiscal está correndo risco? Às vezes ele chega em uma empresa, vai numa portaria, não encontra o vigilante, vai em outro, não encontra. Liga no celular, ele não atende. E aí você pensa o quê? Aconteceu alguma coisa, nós estamos lidando com segurança. O que aconteceu com esse vigilante? Aí você sai na captura dele e não encontra. Aí você começa a ligar para as pessoas e também ninguém te dá notícia. De repente chega o vigilante, falou que foi tal lugar e não avisou ninguém. Aí você tem que ter uma cabeça assim firme para não chegar e desaguar tudo e apontar o dele e começar a falar. Aí você tem que ser o quê? Um psicólogo. Em certos momentos você tem que ser um pastor, um padre, você tem que ser um pai, você tem que ser uma mãe, você tem que ser o chefe. Vez em quando você é o fiscal. E esse serviço, interessante, que 2 meses que eu comecei a trabalhar, pouco mais que isso, foi implantado um serviço do ISO 2000 e alguma coisa. E eles exigiam uma resposta do serviço, ou seja, o fiscal, ele que tinha que dar a resposta. A empresa entrava, fazia uma reclamação de qualquer problema, desde uma troca de boné do vigilante, de um contorno, do cinto de guarnição, do uniforme, ou o vigilante não fez a barba, ou o vigilante deu uma mal resposta, qualquer reclamação que tivesse, a empresa tinha que dar uma resposta e tinha que ter um tempo ali. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a dar aquele bastão, aquele de ponto, pro fiscal, e eu andava com aquele lá na cintura. Chegava no posto, às vezes eu esquecia de bater esse negócio. Fazia lá o serviço e ia embora, só porque eu tinha batido o bastão para sair lá da base. E eu já andei 2, 3 empresas e esquecia de bater. Quando chegava para fazer a leitura, me perguntava, Murilão, por que você não foi lá? Eu fui. Não foi, aí aqui, ó. Aí até você justificar, aí você tinha que fazer ali uma ocorrência, escrever. O vigilante tinha que assinar. Não, ele teve aqui sim. Aí o meu gerente tinha, ele foi lá mesmo. Nossa, meu irmão, você não está entendendo. E o medo ainda de você sair com o carro, bater esse carro da empresa. O cliente, ele pega o seu celular e já não liga mais para a empresa, ele liga para quem? Para o fiscal. Dá um jeito aqui nesse vigilante. Aí você sabe, você não pode contar para ela, mas o vigilante está passando por um problema muito grande de saúde, está passando por um problema financeiro, está passando por vários problemas. E o fiscal está ali. Então, assim, se a gente for falar, esse vídeo aqui vai ficar gigante. Mas foi um privilégio assim tão grande, foi a época que eu mais cresci profissionalmente, que eu conheci os bastidores da empresa de segurança. Quando a gente tem uma bagagem tão grande, porque a gente já pagou um preço. Quantas e quantas vezes eu não ia depor numa delegacia, porque eu chegava lá, o vigilante estava com um problema seríssimo. Então nós tínhamos que conduzi-lo até uma delegacia. Quantas vezes chegava lá, o delegado não te dava a mínima, o escrivão não te dava a mínima. É um vigilante. E você tinha que resolver aquele problema, porque você tinha que dar entrada no seguro, você tinha que respaldar, você tinha que segurar o seu vigilante, que ele fez ali um boletim de ocorrência, ficava ali o tempo todo. Aí você não sabia se deixava ele, mas você era o testemunha, aí você tinha que buscar outra pessoa. Quantas vezes que eu não ia no fórum, porque um vigilante entrou na justiça, ou a empresa entrou como vigilante, ou a empresa entrou contra o vigilante. E você era testemunha, porque você era o fiscal. Então você tinha que ir lá no fórum falar perante um juiz
E se você mentisse, talvez a sua cabeça estava longe, se você não comparecesse. E quantas vezes eu não fui no dia da minha folga? Eu era obrigado. Quem me pagava? Ninguém. 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 Quantas vezes eu, com vários problemas para resolver, não conseguia cobertura nenhuma, eu tinha que ir lá cobrir, porque o guerreiro disse que ia abandonar o posto de serviço. Se eu abandonasse, a gente perdia o contrato de muito dinheiro. Eu ia lá assumir um posto sem nem saber muito o que fazer. Mas chegava lá e começava a ligar, tentando ligar. Dava 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e eu tinha que levar os almoços dos caras que eu tinha falado, os guerreiros que estavam lá nas correrias. Tava lá 11 horas, não podia ficar ligando para fulano, chegar lá para a empresa, ô chefe, para supervisor. Então o fiscal de serviço tem que ser valorizado, meu irmão. Ele é fundamental para um bom desempenho. Eu sei que existe fiscal que é malandro, fiscal que não valeu. Não estou falando desses que chega lá e bate, quer brigar com o vigilante, aponta dele em vigilante, só fala mal, que entrega o vigilante. Não estou falando dessa raça, não. Estou falando do cara que trabalha sério. Eu tenho certeza que você, que é vigilante, tem um fiscal que você fala, esse eu posso considerar um amigo. O cara é bom. O cara já fez para mim, se a empresa ficar sabendo, porque fez as correrias, troca de plantões, fez muitas coisas. Se a gente for falando aqui, meu irmão, é muita coisa que fiscal faz. Nós temos que valorizar, e eu quero aqui estender os meus parabéns, com letras maiúsculas e garrafais, para todos os fiscais de serviço do Brasil, que trabalham nessas empresas e sendo explorado tão, e trabalha com tanta dignidade. Pessoa confiável, um pai de família, um camarada que faz o papel de um psicólogo, de um pastor, ora, dá conselhos, faz papel de pai, nossa, de conselheiro. Meus parabéns. Esse vídeo que é exclusivamente para você. Meus parabéns. E olha que eu não falei nem 10% daquilo que enfrenta um fiscal de serviço. Eu quero até produzir um curso específico só de fiscalização. Inédito no Brasil que não tem. Não tem. Eu quero fazer isso. E passar toda essa bagagem em conteúdos, em vídeos, para que saiba o início, o meio e o fim. E outra coisa, o fiscal, ele é um trampolim. Quando eu falo um mal necessário, não de uma forma pejorativa, ele é o trampolim para que você possa ter sucesso na sua vida profissional. Às vezes pessoas entram em contato comigo e falam assim, eu gostaria de um conselho seu, professor. Eu estou fazendo tal curso, o que eu posso fazer? Cara, já que você é vigilante, seja um fiscal de serviço, você vai aprender coisa que universidade nenhuma, faculdade nenhuma vai te ensinar. Para sua vida. Ah não, mas só ganha mais 20%, 30% só de um vigilante, prefiro ficar sentadinho aqui, vou correr risco. Então você não quer crescer na vida. A vida, nós temos que correr riscos. E muitos. Aí você coloca na balança se você quer ficar de uma forma confortável, tranquila e ficar nessa vida estagnada ou pretende crescer. E foi assim um divisor de água na minha vida. Conheci vários gerentes de empresa. Hoje, aqui na Vertical eu falo, você lembra? Lembro. Lembro, conheço muitos. Das empresas eu não conheço, não são gerentes. A maioria eu conheço é os proprietários. Quantas vezes participando de reuniões, tratando de assuntos sérios. Então hoje eu conheço um mundo velho de gente. Quando eu falo que eu faço encaminhamento, outras coisas, como você consegue? Graças a Deus, foi nessa época, 2007, foi um vira-volta. Minha filha nasceu. Depois que eu saí, eu comecei a trabalhar com uma das melhores empresas do mundo. Uma multinacional me convidou. Então Deus abriu as portas mais uma vez, eu fiquei agradecido àquela empresa, sou amigo deles até hoje. E até hoje eu tenho contato, foi uns 3 dias atrás, o gerente que gerencia lá pede candidatos para nós, mão de obra da Vertical Treinamento, tem o maior prazer em ter uma amizade fantástica. Irmão, é tudo muito bom. Deus está no controle de todas as coisas, eu fico muito feliz. Tá? E caso, não posso deixar aqui de falar, se quer conhecer os cursos da Vertical Treinamentos que eu ministro, fale com a gente aí. Tá? Satisfação em falar com você e que Deus abençoe. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição, nossos cursos. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Faça o melhor.
para Deus. Tchau, tchau.